Olá, turma! Na aula de hoje iremos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Os órgãos sexuais masculinos compreendem um arranjo complexo de órgãos genitais internos e externos. Os órgãos do sistema genital masculino são os testículos, que são as gônadas masculinas, um sistema de ductos, que compreendem um ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra, as glândulas sexuais acessórias, que é a próstata, as glândulas bulbouretrais e as vesículas seminais, e diversas estruturas de suporte, incluindo o escroto e o pênis. O escroto ou saco escrotal é semelhante a uma bolsa e está suspenso imediatamente atrás da base do pênis. As funções do escroto são sustentar e proteger os testículos e controlar suas posições relativas na região pélvica do corpo. Isso é necessário, pois os testículos têm uma temperatura aproximada de 1,5 graus Celsius abaixo da temperatura normal do corpo. Essa é a temperatura ótima para a produção e armazenamento de espermatozoides. Essa temperatura é regulada através da contração e relaxamento dos músculos escrotais, que aproximam e afastam os testículos do corpo. As estruturas responsáveis pelas contrações são a túnica dartos, que é uma camada de fibras musculares lisas da tela subcutânea do escroto, ou seja, logo abaixo da pele, e outra, um pouco mais interna, é o músculo cremaster, que é um pequeno feixe de fibras musculares esqueléticas. Essa túnica dartos e o músculo cremaster contrai involuntariamente nas temperaturas baixas, ou seja, quando está frio, para aproximar os testículos da temperatura mais aquecida do corpo na região pélvica. Quando os músculos escrotais se contraem, o escroto aparece firmemente enrugado e os testículos são puxados para mais próximo do calor na parede do corpo. Altas temperaturas relaxam os músculos lisos da túnica dartos e esqueléticos do músculo cremaster e os testículos ficam suspensos na parte inferior do escroto, agora relaxado. O escroto ele é dividido pelo septo do escroto em dois compartimentos, cada um com um testículo. O objetivo desse septo é colocar cada testículo em um compartimento separado, de maneira que uma infecção de um lado geralmente não afete o outro lado. Os testículos são órgãos pares, esbranquiçados e ovoides. Duas camadas de tecidos ou túnicas cobrem esses testículos. A camada mais externa é a túnica vaginal, já a mais interna é chamada de túnica albugínea, que é uma membrana fibrosa e dura que encapsula diretamente cada testículo. Essa túnica albugínea promove expansões fibrosas para dentro do testículo, dividindo ele em lóbulos. Cada lóbulo do testículo contém túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos são as unidades funcionais do testículo, porque é neles que ocorre a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoides. Entre esses túbulos seminíferos, encontramos células endócrinas especializadas, chamadas de células intersticiais. A função dessas células é produzir e secretar hormônios sexuais masculinos. A testosterona é, sem dúvida, o principal hormônio ou andrógeno secretado pelos testículos adultos. Os andrógenos, às vezes, são chamados de esteroides, e eles estimulam o desenvolvimento dos músculos, ossos e outras estruturas no homem. O aumento da produção de testosterona durante a puberdade também é necessário para o desenvolvimento dos órgãos sexuais acessórios, principalmente as glândulas seminais e próstata. A anatomia própria dos vasos que irrigam e drenam os testículos também contribui para o controle da temperatura, juntamente com os músculos escrotais, a túnica dartos e o músculo cremaster. As artérias responsáveis por irrigar esses órgãos são as artérias testiculares, e a drenagem conta com um conjunto de veias testiculares que entrelaçam as artérias testiculares, contribuindo para o resfriamento do sangue que percorre no interior dessa artéria, que vai em direção ao testículo.
fazendo assim que o sangue chegue no testículo com a temperatura mais baixa que a temperatura corporal. Ao conjunto dessas veias testiculares, damos o nome de plexo pampiniforme. O epidídimo localiza-se na parede posterior-superior ao testículo. Ele é um órgão alongado em forma de vírgula e tem como função armazenar e amadurecer os espermatozoides produzidos pelos testículos. Ele é dividido em 3 porções. O primeiro terço, cabeça, segundo terço, corpo e o último terço, cauda. A porção da cauda é altamente encaracolada e contém os espermatozoides já nas fases finais de maturação. Essa cauda é contínua com a porção inicial do ducto deferente. Ambos armazenam os espermatozoides que serão liberados durante a ejaculação. O ducto deferente é a continuação da cauda do epidídimo. Origina-se no escroto e armazena e conduz os espermatozoides até o ducto ejaculatório. Já na sua última porção, próximo ao ducto ejaculatório, o ducto deferente tem uma dilatação, chamada de ampola do ducto deferente, que se une ao ducto proveniente da vesícula seminal. Essa junção entre esses dois ductos forma um ducto ejaculatório. As glândulas seminais formam um par, cada um de um lado colocado posteriormente à bexiga urinária. Elas secretam uma substância viscosa, ligeiramente alcalina, que contribui para neutralizar o meio ácido da vagina. A secreção das glândulas seminais também contém uma variedade de nutrientes que proporcionam uma fonte de energia aos espermatozoides. A descarga dessas glândulas seminais constitui mais da metade do volume do líquido seminal. O ducto da vesícula seminal, ela se une com um ducto deferente e formam um ducto ejaculatório. Ducto esse que, na sua maior parte, é localizado internamente à próstata. A próstata é firme e encontra-se imediatamente após a sínfise púbica, debaixo da bexiga urinária e à frente do canal retal. Ela é ultrapassada pela uretra e local de encontro dos ductos ejaculatórios com a mesma. A fina secreção prostática de cor de leite ajuda a motilidade dos espermatozoides como agente de liquefação, e sua alcalinidade protege o esperma em sua passagem pelo meio ácido da vagina da mulher. As glândulas bulbouretrais, que formam um par do tamanho de ervilhas, estão localizadas debaixo da próstata. Durante a estimulação sexual e antes da ejaculação, as glândulas bulbouretrais são estimuladas a secretar uma substância mucoide na uretra para neutralizar o pH da urina residual e também lubrificar a extremidade do pênis em preparação para o coito. A uretra masculina serve como um tubo comum para o sistema urinário e genital. Contudo, urina e sêmen não podem passar simultaneamente, porque o reflexo nervoso durante a ejaculação inibe automaticamente a micção. Quando comparada com a uretra feminina, ela é considerada longa, por apresentar cerca de 20 centímetros, e sinuosa, pois ela apresenta curvas durante o seu trajeto. Ela também pode ser dividida em porções: porção intramural, entre as paredes da bexiga, prostática, ao passar por dentro da próstata, membranácea, quando passar na musculatura do assoalho pélvico, como o diafragma urogenital, e porção esponjosa, quando passar por dentro do corpo esponjoso do pênis. Nela também é possível identificar dois orifícios, um interno, chamado ósteo interno da uretra, e outro externo, chamado ósteo externo da uretra. Já próximo ao ósteo externo da uretra, ela sofre uma pequena dilatação. Dilatação essa que é chamada de fossa navicular da uretra. Essa fossa, essa dilatação, ela tem como função dar propulsão ao sêmen durante a ejaculação.
O pênis, quando distendido, serve como órgão da cópula do sistema genital masculino. Sob a influência da excitação sexual, o pênis se torna engurgitado com sangue. Esse engurgitamento resulta do enchimento do sangue nos espaços do tecido erétil do pênis. Ele pode ser dividido em uma raiz, um corpo tubular alongado e uma parte distal chamada glande do pênis. A raiz do pênis ele é formado pelo bulbo do pênis e pelos ramos do pênis. O corpo do pênis é composto de 3 colunas cilíndricas de tecido erétil. O par de massas posicionados dorsalmente chama-se de corpos cavernosos. O corpo esponjoso do pênis é ventral aos outros dois e envolve a uretra. O pênis está flácido quando o tecido semelhante à esponja não estiver cheio de sangue. No homem sexualmente excitado, torna-se firme e ereto, com as colunas do tecido erétil preenchidas com sangue. A glande é a porção terminal do pênis em forma de cone, a qual é formada pela ampliação do corpo esponjoso. Na pele que recobre o pênis, falta pelos e células adiposas, e é geralmente mais pigmentado que o resto do corpo. A pele do corpo do pênis está frouxamente ligada e contínua sob a glande, como uma bainha retrátil protetora chamada de prepúcio do pênis. A fimose é o estreitamento do prepúcio. Quando esse estreitamento é acentuado, a glande fica permanentemente recoberta pelo prepúcio, o que dificulta a higienização e pode causar desconforto durante as relações sexuais.